Conexão Sindmetal começando para você no segundo episódio. Você que perdeu aí a primeira edição, o lançamento desse projeto que te deixa juntinho, que te traz junto com o nosso sindicato, por favor, vai lá, volte, revise, compartilha, curte, porque aqui é um bate-papo na mesa, tem profissionais capacitadíssimos para conversar com você sobre as tendências, não só da economia, mas hoje em especial do futuro, da profissão que permeia a nossa indústria. Você quer saber o que está acontecendo, o olhar das pessoas que estão por volta aqui da entidade, das empresas, enfim, venha, participa, compartilha, depois manda mensagem para os nossos canais, que vai ser especial, porque estou aqui comigo na mesa, a vice-presidência do sindicato, também a gestora do SES, eles já vão se apresentar e vai começar. Então, pessoal, seja boa tarde, bem-vindos, boa noite, porque o nosso podcast, ele acontece aí em múltiplas plataformas, quem está em casa, assiste em qualquer momento, revisa, enfim. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês. É um prazer, uma honra estar aqui com gente tão capacitada na nossa mesa. Eu vou começar passando a palavra, eu acho, para a nossa gestora do SES aqui se apresentar, e depois a gente vai para a Sofia também, que é a mulher, dizem que as mulheres vêm antes, né? E depois eu vou deixar a palavra para o Volker. Fique à vontade, se apresente, por favor. Olá, Aline, Sofia, Volker. Um prazer estar aqui nesse podcast para falar sobre o futuro do trabalho. Meu nome é Sônia, eu sou gerente da área da educação básica do SESI Rio Grande do Sul e falando em futuro do trabalho, a gente vai falar sempre de educação, a gente vai falar sempre de como é que esses dois setores, a economia, a indústria e a educação vão se cruzando e vão se ampliando, né? Um prazer grande estar aqui e poder fazer toda essa conversa, toda essa fala. Seja bem-vinda. Vamos então agora apresentar a Sofia. Sofia, por favor. Isso. Bom, meu nome é Sofia, eu sou da empresa Copé, uma indústria de máquinas para borracha. Estou hoje também como vice-presidente do Sindmetal e sou a representante e coordenadora do grupo de atração de pessoas, que é justamente o tema, né? Aqui ele é bem focado nesse podcast, então acredito que é um momento que a gente pode trocar bastante informação aí também. Seja bem-vinda, Volker. Bom, meu nome é Volker, eu sou diretor industrial da Ferramenta Geduário do Brasil, aqui em São Leopoldo. Também sou vice-presidente do Sindmetal e também faço parte do Conselho Estadual do SESI, né, como conselheiro, e estou no momento presidente do Conselho Consultivo do SESI Senai de São Leopoldo. Então, bastante entremeado nesse meio de educação, mão de obra, né, pessoas, e sou fã do sistema, inclusive. Olha, coisa boa. E eu já deixo a primeira pergunta aqui para vocês, para a gente começar a aquecer. Vamos falar de futuro. O que nos aguarda aí no futuro da empregabilidade dentro da indústria? Como é que vocês enxergam pela experiência de vocês e pelo tanto que vocês estão no mercado aí? Quem começa? As primeiras mulheres, né, Volker? O Volker quer ser educado, deixa para nós. Exato. Mas eu acho que eu posso começar. A questão, o futuro do trabalho, ele é preocupação para todos nós, pelas mudanças constantes que eles vêm vindo, né? E quando a gente está falando em futuro do trabalho, a gente está falando em automatização, a gente está falando em captação de mão de obra, em captação de pessoas para trabalhar nisso, e a gente não pode deixar de pensar numa questão que a gente tem no Brasil, né, que é o déficit demográfico que a gente está perdendo. Então, falar no futuro do trabalho do Brasil é bastante complexo. Ao mesmo tempo em que a gente está precisando, né, mais pessoas para aderirem ao trabalho da indústria, nós temos estes jovens, que em geral são aqueles em que a gente aposta, cada vez
em menor quantidade, né? Porque tem um envelhecimento populacional. Por outro lado, esta população mais velha, ela está muito distanciada das questões da digitalização, o que vai necessitar de um esforço muito grande para que a gente possa recolocá-los dentro da necessidade do trabalho. Então, o futuro do trabalho, ele é bastante complexo, mas uma coisa a gente sabe, né? Ele vai exigir das pessoas habilidades de flexibilidade, ele vai exigir das pessoas a condição de estar aprendendo sempre, porque ele vai se transformando rapidamente, e ele vai exigir a condição de poder trabalhar em coletivos e em coletivos que vão se modificando, porque também as especificidades da produção vão se modificando. Então, assim, só complementando um pouquinho, né? A gente sempre fala do jovem, né? Eu acredito que sim, né? É o futuro, mas a taxa demográfica é uma coisa extremamente preocupante. E principalmente no Rio Grande do Sul, que é um dos países, dos estados mais envelhecidos, né? Então, acho que temos que ter esse olhar também para os mais velhos, né? Que apesar dessas dificuldades, né? Com alguma questão mais tecnológica e tudo, eles têm um conhecimento muito bom. Uhum. E também traz vamos dizer, essa vontade do jovem, mas tem que ter aquela calma das pessoas mais velhas com o conhecimento. Eu acho que o desafio maior é fazer essas gerações se entenderem, porque ambas têm coisas boas para nos trazer, né? O jovem com aquela vontade de fazer diferente, mas também as pessoas com a experiência, porque a indústria precisa do conhecimento, né? Uhum. Eu acho que uma das grandes características, assim, da questão da indústria, ela desenvolve muito uma região. E por que ela desenvolve? Porque ela exige conhecimento. E não é assim ganhar conhecimento, né? Precisa de tempo. E é por isso que eu digo que os jovens têm que ter um pouquinho mais de paciência, muitas vezes. Experiência é um presente. Exato, um valor. E vivências, né, do próprio trabalho. Então, ter esses dois lados são importantes. A gente desvalorizou um pouco também as pessoas mais velhas, né? Antes de 50 anos já eram pessoas idosas, quase, né? 60 anos era idoso. Sim. Mas são, né? Mudou a qualidade de vida das pessoas, são extremamente produtivas e trazem muito conhecimento para o jovem também, né? Então, acho que o jovem tem que ter um pouquinho dessa calma, né? Para poder também aproveitar esse conhecimento. E a indústria só ganha com isso e a região ganha muito. Sim. Né? Onde se gera conhecimento. Perfeito. Eu acho que é um ponto importante, né? Antigamente, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, alguns anos atrás, o jovem entrava, o aprendiz, o estagiário, esse tipo de pessoa, era relativamente submisso, ele era subordinado. Ela estava numa hierarquia. Isso não existe mais hoje, né? Hoje ele já entra com muita ambição, certamente com conhecimento, né, da parte digital muito maior do que, digamos, as pessoas mais idosas, só que não tem aquela experiência, né? Então, o que você tem na prática? Você tem 3, 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, lado a lado, né? E como essa juventude é mais acostumada e querendo liberdade, querendo poder, e os mais antigos, na verdade, acostumados a receber um respeito automaticamente, né? E isso é difícil, né? É difícil. Então, os extremos têm que se conversar um pouquinho, né? Tem que aceitar, tem que flexibilizar. E, então, esse é um grande desafio que nós temos hoje na empresa, com certeza, né? Também acho que um idoso não é além dos 60 ou a mais de 60 anos. Acho que não tem nada a ver com isso, até porque eu estou chegando perto. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que meio que defender. Eu acho que 65, 70 anos de idade tem que ser aceito como pessoas ativas, né? Fazendo parte do mercado de trabalho e tudo. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que aceitar. Os jovens também têm que aceitar isso, né? Então, uma pessoa com 60 e 65 anos tem que ser respeitada pela sua experiência, mesmo que não tenha a mesma habilidade digital que essa cruzada nova tem, né? Então, hoje tem um desafio grande. E é interessante, eu fiz uma palestra para os alunos aqui da escola do ensino médio aqui do SESI, e aí veio uma pergunta assim, será que ainda vale a pena fazer engenharia? Então, isso preocupa um pouco, porque o pessoal quer fazer tudo digital, quer ser youtuber, acha que dá para fazer com... tem um mercado de trabalho muito amplo nesse ramo, e aqueles mercados de formação mais tradicional, eles estão perdendo o interesse neles, né? E eu disse assim para eles na época, até por causa dessa pergunta,
acho que a melhor opção é fazer engenharia, porque está faltando, vai ter uma demanda enorme, né? E nunca vai deixar de existir mercado para isso. Então, acho que isso a gente tem que se antenar e a gente tem que aproveitar esses contatos com esses jovens para meio que orientar eles, né? Porque senão eles vão seguir a sua intuição e às vezes ela pode dar errado. Esse é o nosso trabalho, né? Acho que isso que o Volker e a Sofia trouxeram vão nos fazer pensar sobre o perfil desse profissional, né? Acho que a Sofia traz, e o Volker também, não só um profissional com tanta vontade, que é totalmente importante, mas um profissional que também tenha um processo de ponderação e um processo de organização mais amadurecido. E isso é uma mudança de mentalidade para toda a sociedade, né? Nós viemos de um tempo que se ficava velho aos 50, né? E que os guris e as gurias de 18, 19 anos já tinham uma maturidade maior, porque tinham coisas mais organizadas para eles. Com esta mudança, o perfil desse trabalhador, o perfil desse profissional, ele também precisa ser mais lapidado dentro do mundo do trabalho. E isso que o Volker traz, de que o imediatismo é uma das características dessa nova geração, ela tem um impacto muito grande, né? Ao mesmo tempo que a indústria tem necessidade de mudança, né? Ela também tem a necessidade de manter os seus processos e os seus ritos. E isso deixa esse problema bastante amplo e profundo para que a gente tenha que começar dentro das escolas a melhorar esse processo de amadurecimento dos alunos e a própria concepção do que é o mundo do trabalho. Perfeito. Vocês colocaram muito a questão trouxeram desafios, oportunidades. Vamos falar um pouquinho mais de oportunidades e já trazer um pouquinho da questão da tecnologia, da IA, como é que isso se relaciona com o futuro das profissões dentro da indústria, porque talvez isso ainda fique um pouco obscuro para quem deseja ou não entrar, enfim. Como é que está essa relação de futuro? Eu vejo assim, né? Muito o jovem enxerga a questão do TI, né? Porque ele tá no dia a dia dele, né? Só que eu gosto de brincar assim, né? O pessoal gosta muito de celular. Quem é que faz um celular, né? É a indústria. Exato. Então, eu acredito que isso até é um erro da própria indústria de não se mostrar tanto. Até porque já fizemos trabalhos, inclusive com o SESI aqui na região, né? De pegarem os jovens e levarem para dentro da indústria ali em 8º, 9º ano, né? Foi muito bacana o projeto. E eles enxergaram, nossa, a indústria produz isso, que bacana, eu não visualizava. Ele não consegue enxergar a indústria, né? Porque não é uma realidade do dia a dia dele. Então, acho que nós temos que fazer isso, né? A gente fala muito de aproximar as indústrias das escolas, né? Para eles enxergarem, poderem visualizar as oportunidades. Porque, gente, a indústria tem muita inovação. Exato, e não parece? Muito, não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Então, só que a gente tem como mostrar isso para ele, porque senão ele não só enxerga um prédio, o que tem lá dentro, o que eles estão fazendo lá, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa bastante importante. Ter essa união, a gente já vem fazendo alguns trabalhos com outras escolas aqui da região, com a Escola Frederico Schmidt, que é uma escola técnica aqui, com a Fundação Liberato, né? Também com o Senai, com o próprio SESI também tem trabalhos, dos alunos irem até as indústrias e enxergarem essa realidade. E a gente fica bastante surpreso com os retornos que a gente tem, né, a respeito do assunto. Então, não tem como dizer que na indústria não tem inovação, né? Porque o pessoal de inovação é TI. Não, gente, calma. Tem muita coisa dentro da indústria aí também. Isso é importante porque fecha muitas vezes aquele jovem que está ansioso por entrar no mercado, fecha a visão sobre o que de fato tem e múltiplas possibilidades. Às vezes, profissionais de diversas áreas conseguem atuar livremente dentro da indústria, se adaptar, se encaixar e, de fato, talvez seja uma forma só de mostrar como é que ele poderia se encaixar dentro do perfil dele, dentro dessa questão que é tão importante para ambos. Você falou em inteligência artificial, né?
Isso aí é uma ferramenta, na verdade, né? A tecnologia que é usada como ferramenta. A gente entende pouco que a gente faz ferramenta, então... Sim, exato. A ferramenta tem que ter um propósito, ela serve para alguma coisa, né? Então, a indústria, na verdade, consome a inteligência artificial. Ela vai virar uma ferramenta dentro da indústria que é aplicada. Quando os jovens percebem isso, né? Aí, realmente, a coisa ganha sentido, né? Por que fazer programas? É legal isso, né? Faz programinha e tal, mas para quê, né? Qual é o propósito? Vai fazer joguinho. Tudo bem, o mundo não pode existir só de programador de joguinho, né? Tem muita tecnologia aplicada. Então, eu acho que isso é um diferencial dessa geração que já nasce com a tecnologia, já nasce habituado, né? E eu vejo isso na empresa. A gente usa muito Power BI, né? Eu sou da geração antes do Excel, aí veio o Excel, aí você começa a interpretar dados com o Excel. Hoje, o Power BI, ele faz o Excel ficar tridimensional, de certa forma, né? E essa gurizada tem muito mais aderência a isso do que eu, por exemplo, né? Mas saber o que o BI tem que mostrar para você, isso eu tenho que dizer, porque eu sei, sabe? Então, isso é legal, né? Só que tem que criar, a Sônia comentou isso, o perfil deles, né? Essa forma de conseguir trabalhar em conjunto, né? Ter um ambiente de trabalho entre as gerações que permita agregar esses dois, né? A experiência e a tecnologia. Isso dá muito certo, eu acho. Mas não é fácil, não é natural, né? E eu acho que tem muita coisa na formação básica que na verdade não está criando isso, ou muito pelo contrário, está até esvaziando isso é bem importante. Eu acho que isso que a Sofia e o Volker trouxeram é um compromisso que a educação tem que ter, que é aproximar o jovem das oportunidades. Então, quando a gente faz um projeto, que nem a gente fez aqui com o Cid Metal e com as escolas, né, públicas, e os jovens dizem, eu não imaginava como é que era uma empresa, como é que era uma indústria, isso nos dá a dimensão da distância que nós estamos de oferecer para esses jovens oportunidades. Porque se por um lado eles desejam ser youtubers e coisa assim, é o que eles têm na mão para ver. Né? Então, essa familiaridade, ela precisa ser expandida para diferentes ambientes. E isto também vai fazendo o jovem realocar as suas habilidades. E tem uma outra questão, que quando a gente está falando do que é o futuro do trabalho, e a gente está falando de várias competências aqui, mas tem competências que não mudam. Né? A questão de saber analisar, de saber observar, de saber identificar, de saber classificar, de articular, todas estas competências, elas não são novas. Né? O que acontece é que a gente tem posto mais luz sobre elas pela dinamicidade do mundo do trabalho. Antes, uma pessoa dava conta de muita coisa, né? Se a gente for pegar lá a indústria do Chaplin, dava conta de apertar parafuso. Não se quer mais só que aperte parafuso. Se quer que tenha ideia do todo, e isso precisa dessas competências. Então, é um outro momento que a gente vive, e é um momento que cada vez mais precisa se articular aquilo que os jovens aprendem dentro da escola com o mundo que está ao seu redor. E não é descartável, não é possível descartar isso, que o mundo do trabalho e o mundo da indústria estejam fora deste horizonte. Quando a gente pensa em qualificação, que vocês estão falando muito na palavra qualificação e características e habilidades, a gente pensa, o mercado fala muito hoje em skills do futuro, e aí que entra proatividade, liderança, e às vezes talvez, quem sabe, os jovens não possam vislumbrar dentro da indústria também esses espaços, que é o que vocês estão colocando na mesa, como a Sônia traz, não só de apertar parafuso, porque eu acho que ainda fica na cabeça da gente aqueles filmes, né, do Chaplin, e de repente todas essas habilidades, todas essas skills estão na mesa também dentro da indústria para os jovens se desenvolverem. E aqui eu já faço uma pergunta para vocês, que outras qualidades ou características, enfim, os jovens e uma carreira promissora dentro da indústria exige para que esse jovem possa vislumbrar em um sucesso profissional, né? Bom, eu vejo assim, né, que a gente escuta muito o assunto dessa falta de qualificação de mão de obra, né? Acho que até por estar participando muito do grupo lá dentro do Cid Metal, eu atraio esse questionamento. E o pessoal fala muito comigo sobre esse assunto.
né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, Sônia, ela já fez bastante trabalho com a gente já pediu bastante ajuda para ela lá, por ela ter essa expertise, né? A gente vê muito falta de base, né? Algumas reclamações que a gente... Sônia, a gente tá com dificuldades assim, assado com funcionários, né? Ela mostra muito que são faltas de habilidades lá do ensino fundamental que não são desenvolvidas, né? Cite um exemplo para nós, só para o pessoal entender aí. Raciocínio lógico, de repente, proatividade. Tá? Então, raciocínio lógico é uma coisa, uma característica que tu tem que formar desde pequeno. Sim. Por que acontece assim, ó, como o mundo do trabalho tá mudando tanto, é muito difícil dizer, precisa dessa característica ou daquela, porque daqui a 10 anos pode estar completamente diferente. Porém, se a gente tiver uma base sólida, tu vai desenvolver. Aí fica muito, eu acredito que fica muito mais fácil. Tu tendo uma base, uma boa formação do ensino fundamental, ensino médio. Eu sou fã do ensino técnico, né? Então, acredito que ele é uma coisa muito importante para as indústrias, é fundamental. Mas depois ele consegue ir se adaptando às necessidades, porque cada empresa tem uma realidade, cada setor tem uma necessidade. Mas tu tendo uma base forte, o funcionário consegue ir permeando dentro da própria empresa. Vocês conseguem perceber alguma mudança positiva nesse sentido? Porque se a gente está falando em base, a gente está falando tanto em família quanto em escola. E a gente tem uma realidade hoje que culminou, acabou, encerrou nessa problemática que temos hoje. Como é que, já que a gente estava falando de futuro e agora a gente quer falar um pouquinho de qualidades, até para o pessoal que está em casa aí se estimular, como é que a gente resolve essa questão? Pergunta de milhão. O que eu vejo de positivo é a oportunidade. E essas oportunidades elas vão aumentar muito. Né? Muito. Porque a gente tem que ver aquela história da pirâmide, né? Tem que olhar o gráfico. Nós tínhamos uma pirâmide assim, ou seja, os jovens iam suprindo o mercado de trabalho com o excedente, né? O mercado podia crescer à vontade. Hoje nós estamos assim. Eu fiz um pouco de pesquisa, até pela situação que nós estamos na empresa lá, nós temos em torno de 18% dos trabalhadores da indústria hoje têm mais de 50 anos. Ou seja, em 10... talvez 15 anos, eles estão saindo do mercado. Esses 18%, nós não temos jovens entrando no mercado de trabalho. E esses jovens ainda querem ser youtuber, programador de joguinho, essas coisas assim. Né? Então, essa é uma dificuldade que nós vamos ter. Então, obviamente, quem decidir entrar para trabalhar na indústria vai ter muita oportunidade. Né? Então, vai ser... Esse belo ponto positivo. Esse é o ponto positivo. A qualificação deles já não é tão positiva ali, porque eu acho que nós como sociedade, principalmente os mais antigos, não estamos mostrando para eles essa oportunidade. Eles estão enxergando isso que a Sônia falou, isso que eles estão enxergando no celular. Ainda mais influências, mostrando coisas que eu acho que... Eu não conheço nenhuma influência que é da indústria, que mostra assim, eu trabalho nessa máquina. Amo! Entendeu? Então, acho que ali nós estamos deixando de mostrar essa oportunidade que certamente vai ter. E vai ser um mercado de trabalho muito interessante, porque ele vai ser muito tecnológico, né? Até por causa da falta de mão de obra, tem que entrar mais em automatização. Então, são coisas assim, que vai ser muito interessante, que eu enxergo, mas eles, eu tenho certeza, têm dificuldade em enxergar e a gente tem que mostrar isso. Né? Sem dúvida alguma. Uma das questões, isso que a Sofia trazia, né, do quanto que esta base educacional apoia e sustenta o próprio ensino profissionalizante e a entrada no mundo do trabalho, ela é bastante frágil hoje em dia dentro do sistema de educação. Né? E aí eu me refiro ao sistema de educação em geral, o público e o privado também. Né? Não é uma característica... Em geral, a gente se refere ao público porque 80% da população estudantil está no público, mas se nós formos olhar as avaliações externas, público e privado têm os déficits iguais. Né? A diferença é muito pouca pelo que se imagina. Mas esta base é o que vai proporcionar para que esse jovem consiga ter a adaptabilidade de conceitos a outras funções que ele vai precisar exercer nisso que o Volker está dizendo. Hoje, se ele tem um percentual de profissionais que estão numa idade de 50 anos
e ele já tem um outro percentual mais jovem, evidente que esse percentual, quando sair, vai ter uma outra forma de fazer essa produção, que não é a mesma que esses jovens que hoje estão lá estão vendo esse grupo fazer. Então, esse aprender constantemente, esse poder adaptar, esse pensamento de análise da realidade e, ao mesmo tempo, de oferecer alternativas para ela, isto é uma exigência, mas ele só consegue fazer se eu tenho conteúdo para isso. Não adianta eu ter estratégia sem conteúdo, ou eu ter conteúdo sem estratégia. Eu sei muito, mas não sei onde colocar. Isso é muito pouco resolutivo. Agora, eu sei como colocar, mas eu não sei o que. Também é pouco resolutivo. Esses dois fatores, eles são fundamentais para que esse novo perfil tenha flexibilidade e adaptabilidade, né? Eu posso ser flexível, mas eu não me adapto. Não dá. Eu também tenho que entender o meu tempo e o meu momento, né? Para saber que isso pode ser que vai acontecer dali adiante, ou só agora, ou não vai acontecer mais. Isso é importante no processo de formação. Pegando essa tua fala, Sônia, eu tô aqui pensando, tá, mas então raciocinando, quero que tu me responda, qual é a metodologia certa, então, porque de repente a gente tem muitas empresas associadas aí nos assistindo e alguém pode estar se perguntando, tá, ok, mas como é que eu coloco na prática? Estamos saindo um grupo mais sênior, vindo um grupo mais jovem, será que eu devo mudar meu processo de desenvolvimento das minhas equipes ou a jornada, o processo de desenvolvimento de carreiras? Será que eu tenho que revisar isso? Será que tá antiquado? Será que a Sônia e a Sofia e o Volker estão falando vai fazer com que eu tenha que mexer toda a minha organização aqui, meu RH? Vou ter que fazer uma reunião amanhã com o meu pessoal do RH. O que você sugere? Qual é a metodologia ideal dentro da experiência de vocês para quem está nos assistindo aí começar a ter insights positivos nessa questão? Uhum. Eu vou me arriscar aqui, né? Eu vou pela veia da educação. Mas uma coisa que eu vejo que as empresas, que as indústrias fazem é a promoção de formação dessas pessoas, né? Uhum. E não existe a bala de prata, não existe uma receita única. Mágica. Né? Existe cada um olhar para a sua realidade e ver como é que esse percurso está acontecendo. Porque todos estão sentindo o problema da falta de pessoas para o trabalho, da necessidade de investimento, talvez, no processo, né, de automação. Está todo mundo no mesmo barco. E cada um vai, pela trajetória da sua indústria, da sua empresa, verificar qual o caminho. Mas eu poderia dizer assim, ó, tem coisas que não vai se fugir. E o que não vai se fugir é a formação para poder se ter habilidades que vão se transformando constantemente. Por mais que a escola prepare o jeito de pensar do aluno para aceitar isto, depois que ele entrar para dentro da empresa, será a empresa que vai ter que fazer esse papel, apoiado com instituições como o Senai, como o SESI, como tantas outras. Mas isso vai ter que ser proporcionado. Senão, nós vamos chegar a um nível de desgaste, né? Vai ter um novo e eu não tenho quem consiga dar conta. O tempo de trabalho, cada vez mais, ele está sendo mais longo, a gente está vendo, né? Então, significa que a gente vai ter que aprender por mais tempo. Eu acho que tem um ponto importante aí. O que as empresas têm que fazer, né? Eu acho que a gente tem que, primeiro, parar de reclamar. Porque a gente, na verdade, nós éramos produção. A gente tinha o nosso negócio, ou tem nosso negócio, tem nossas preocupações, tem que fazer o fechamento do mês, tem que o fechamento do ano, e a mão de obra a gente contratava no mercado. Essa mão de obra não tem mais e vai piorar, não vai melhorar, não tem milagre, né? Então, nós temos que, primeiro, assumir a responsabilidade da nossa parte na sociedade e pensar em educação. Uhum. É o que a gente faz no Sindimetal. Nós temos muita coisa a fazer no Sindimetal, mas a parte de educação talvez seja uma parte mais recente que a gente se preocupou, né? Uhum. O SESI, quem lembra dos mais antigos, o SESI era a sacola do SESI, era a farmácia do SESI, eram os CADs com atividade física, lazer, né? Esse era o SESI. Hoje o SESI é educação e saúde.
Então, a indústria tem que assumir, as empresas têm que assumir a responsabilidade de participar desse processo. Então, a gente tem que ter gente da empresa envolvida nas escolas, tem que ter contrato, tem que vender a empresa para os alunos, né? Isso antigamente a gente não se preocupava com isso aí. A gente contratava a mão de obra que estava no mercado. Agora nós temos que convencer essa mão de obra e temos que fazer com que a formação dela seja condizente. E, já que o governo não fez o melhor dos trabalhos aí, de forma geral, né, nós temos que começar lá no básico. Nós temos que cobrar dos governantes, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente tem um certo poder e temos que usar esse poder para corrigir. Não adianta só reclamar, achar um culpado. Sozinho não vai. Temos que nós fazer. E tem uma série de programas, né? A Sônia mesmo lidera muitos programas e a gente... Esse é dinheiro da indústria que está sendo investido em educação e a gente tem que canalizar ele para que ele nos dê o retorno para salvar alguma coisa mais lá na frente. Demora, né? Por isso que eu acho que o governo não faz bem feito, porque o governo é muito imediatista, nós temos que ser mais estratégicos, né? Então, eu acho que o mais importante é que as empresas que estão ou vão nos assistir pensem nisso e em se envolver mais, né? Porque a sociedade somos nós, né? E o Estado tem que fazer o que a gente precisa, né? E isso a gente tem que fazer um pouco de força, né? Sozinho não vai. Essa visão, ela é mais regional mesmo, ou a gente pega um pouquinho da federação. Existe algum outro estado que seja de exemplo nesse sentido? A dor está mais aqui? Como é que vocês enxergam quando fala em esforço do governo, a gente sobrecai no Rio Grande do Sul, ou também a gente pode exigir alguma força federal? Eu acho que é geral, tá? Mas aqui a formação básica é do município. Sim. Então a gente tem que atuar dentro do nosso município, né? Então, mas o problema é geral. E não é só do Brasil, esse é o problema. O Rio Grande do Sul está crescendo, acho que 0, alguma coisa, né? A Europa está decrescendo, ela está reduzindo. Então lá eles estão... Está pior do que aqui. Nós vamos chegar lá. Nós só estamos um pouco atrasados. O Rio Grande do Sul está no meio do caminho, né? O Brasil ainda está crescendo, sei lá, 0,5%. Nós estamos crescendo 0,15% aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos nos aproximando mais rápido da Europa do que o resto do país. Mas, certamente, nós vamos chegar lá e vai depender da gente como administrar isso, né? Como é que está a relação hoje entre as escolas e os projetos das entidades representativas que a gente está citando aqui na mesa? Tem que melhorar? Tá bom do jeito que tá? Como é que vocês enxergam essa questão? Só para a gente dar um sacode aí em todos os públicos que estão nos assistindo. Bom, vou falar. Fala. Não. Fala. Tanto o SESI quanto o SENAI têm a preocupação muito grande de poder fazer este atendimento às necessidades da indústria, né? O que a gente vem trabalhando é tentar responder de um jeito diferente a perguntas que são lançadas há algum tempo. Se tenho a mesma pergunta e tu responde igual e não dá certo, a gente tem que mudar a resposta, né? Então, neste sentido, o SESI especificamente, né, o sistema Fiergs via SESI, constituiu as suas escolas de ensino médio, onde tem todo esse programa, né, de aproximação com os empresários, onde se tem uma vocação, né, um currículo com mais base em matemática, em ciências da natureza. Há uma valorização e uma aposta muito grande nesse processo do mundo do trabalho da indústria. Projetos como o que a Sofia citou aqui, ela não disse o nome, mas é o Conectando Saberes, onde a gente vai buscando alunos das escolas públicas, capacitando professores para que eles consigam enxergar as indústrias como espaços de aprendizagem, que vai trazendo essa aproximação. A própria EJA, que já tem uma EJA profissionalizante junto com o SENAI, o ensino médio também mas que vai trazendo formas do trabalhador rever a sua formação e a forma como ele pode estar dentro da indústria atuando. Enfim, no nosso contraturno, que é para crianças de 6 a 12 anos,
também a gente vai trazendo uma força grande para o desenvolvimento de algumas habilidades que nós conversamos aqui. Vamos trazendo a questão da robótica, que é para que eles já tenham esse conhecimento e essa intimidade com formas diferentes de produzir, com sustentabilidade. O próprio Senai tem tanto na área de inovação, que são apoios à empresa, quanto na própria área de qualificação e de ensino técnico. Então, são N projetos e que a gente vai conversando com os diferentes sindicatos nas diferentes regiões. Alguns são projetos que têm mais adesão em uma região, outras em outras, né? Mas sempre na proposta de um diálogo para que a gente possa dar conta deste desafio. Porque o sistema, ele tem como preocupação e ele tem como sentido de existir, apoiar a indústria para que ela possa cumprir o seu papel e seja pujante como já foi, né? E isto, o modelo, ele tem que ir tanto pela educação quanto pela saúde. Né? Mas eu acho que a Sofia e o Volker podem dizer melhor. Não, melhor é difícil, mas o importante é entender que o sindicato patronal, no nosso caso o Sindimetal, ele é o facilitador desse, ele defende os interesses das empresas, tem o apoio, né, do Sistema S e do Senai e permeia ali com o poder político também, né? Com os órgãos públicos para a gente fazer as coisas acontecerem. Né? Então, esse é o ambiente que a gente tem para mudar. Como eu falei, a gente não se preocupava muito com a educação. Né? De quanto tempo para cá que bateu no calo mesmo? Assim, ó, eu participo do Sindimetal desde 2010, tá? Até foi um trabalho lá de início, eu não participava diretamente, mas o Sindimetal está preocupado com lideranças, né? E fez um trabalho sobre esse tema. E ali eu já ouvia muito forte, né? Essa questão de falta de mão de obra qualificada. Mas ele foi agravando mais perto ali da pandemia, ali o pessoal começou a falar mais. E foi assim, em 2021, que aqui em São Leopoldo virou literalmente um caos, tá? Teve muito problema, as empresas tirando uma das outras, deu até alguns conflitos aí que a gente teve, o sindicato amenizou, porque realmente deu um boom na indústria, né, nesse período. A gente precisou de muita mão de obra, teve algumas empresas que tiveram estratégias e precisou de mais mão de obra aqui na região. Então, ele é um assunto que, assim, vamos dizer, ele já vem há muitos anos, né, ocorrendo e surgindo esse problema, mas eu vejo, assim, que 2021, para mim, foi um marco muito forte, assim, porque a gente começou a se reunir mais forte dentro do sindicato. Com essa pauta. Com essa pauta mais forte. Exatamente, a gente até chamou o Senai na época para fazer capacitações emergenciais, né? Para introduzir até pessoas que não eram na área, pessoal do comércio, porque tinha dado muitos desligamentos nessa área, né? Por causa da pandemia. Então, a indústria começou a pegar essas pessoas e capacitar também. Então, ele é de longa data, sabe? Eu vejo que isso é um problema que já vem acontecendo de forma bastante frequente. A questão das oportunidades externas, né? O pessoal trabalha para outros países, por tecnologia, por oportunidades. Então, hoje a gente não está competindo só aqui na região, né? A competição é mundial, é global. E tem a questão da terceirização também, que às vezes o pessoal quer ir para a consultoria, enfim, vou fazer pelo meu, e aí daqui a pouco também perde. Sim. Agora tem que colocar uma coisa no contexto. Lá em 2013, 14, né, depois nós tivemos aí no final do governo da Dilma Rousseff, a economia e a indústria em especial sofreu muito. Né? Então nós tínhamos, acho que em 2013, pelo que eu me lembro, aí, uns 720 mil, 715 mil trabalhadores da indústria no Rio Grande do Sul. Isso em 2013. Lá em 2017, por aí, que era o fundo do poço da crise, né, ficou uns 620 mil, ou seja, 100 mil trabalhadores que perderam seu emprego por causa dessa crise. Né? Agora nós estamos com 720 mil de novo, ou seja, em relativamente pouco tempo,
nós fizemos aí uma sanfona com esse pessoal. E por isso, quando veio após a pandemia, que veio o boom, né, realmente ninguém esperava que a economia acelerasse tão rápido assim, simplesmente não tínhamos mão de obra. Né? E aí foram feitas uma série de ações de treinamentos mais curtos, né? E aí hoje foi se chegando dos 620 para os 720 novamente. Né? Só que o que piorou nesse meio tempo, além dessa, digamos, da escassez e do efeito sanfona, foi a pirâmide que está piorando cada vez mais, né? E eu tenho apenas uma filha, então eu sou culpado nesse negócio aí também. Né? Mas o fato é que isso vai e nós vamos ir... A média. Isso vai piorando, né? Então nós temos que cuidar. Isso vale também, né? Numa próxima crise, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com isso. O pessoal que sai depois começa a dar de Uber ou arrumar outras funções, talvez não queira voltar a trabalhar na indústria ou vai achar outros caminhos. Né? Qual é a sugestão que vocês fazem para as empresas da indústria no sentido de captação, no sentido de recrutamento? Tem algo especial que faça a diferença, que ajude? Deve ter. Nossa, a pergunta é difícil, deixa todo mundo com saia justa. O empresário aí associado que está nos assistindo quer saber, né? Mas afinal de contas, o que eu faço? Dar um exemplo, nós na Gedore, que tu faz? A gente, com o tempo, a gente foi adicionando benefícios, adicionando um pacote de boas-vindas, alguma coisa assim um pouco mais humanizadas, né? Do que simplesmente contratar e pronto, né? Então, essa visão na empresa, o RH, o pessoal que a gente chama de DHO lá, eles têm que ter uma visão um pouco diferente, talvez de 10, 15 ou 20 anos atrás, né? E tornar a indústria, e ela é um ambiente, eu passei toda a minha vida dentro da indústria, né? E ela é um ambiente interessantíssimo, né? Tem desafio, né? A Sônia sempre diz, não, para os jovens a gente tem que mostrar que tem desafio. Olha, o que mais tem lá é desafio. Mas eu acho que é muito mostrar isso também, né? Justamente para o jovem, como o desafio é importante, eu acho que o maior atrativo é mostrar que existem possibilidades. Sim. Né? Eu acho que isso... Porque benefícios, muitas vezes, já não segura mais. Pelo menos alguns enxergam isso, né? Já é obrigatório, né? Exatamente. Já não é um diferencial, né? Para o jovem estar podendo correr atrás, ter alternativas... Está sendo provocado, vamos dizer assim, exatamente. Né? Ele se sente parte. Eu acho que esse é o principal pro jovem, né? E o grande desafio, na verdade, é criar um ambiente onde essas gerações todas convivem, né? Daquela turma que quer um monte de desafio, dos mais antigos que acham que eles têm que, na verdade, não entendem nada, eles têm que obedecer, né? Mas isso então, é ótimo, essa diferenciação dentro das equipes. Quando dá certo. A gestão dessa diferenciação, ela é complexa, né? Quando você cria uma cultura que aceita isso, né? Acho que isso é um desafio. Né? Assim, existe, né, em termos gerais, no Brasil, uma cultura de desvalorização do velho, né? O velho a gente bota fora, né? O que é velho vai fora. O que é velho não tem como se estivesse trazendo coisas novas. E isso os jovens aprendem do mundo, né? De onde eles vivem. E quando tu bota eles num ambiente, tu precisa provocar a mudança de pensamento. E aí tem que ter braço para fazer essa gestão, né? É ótimo quando o resultado começa a aparecer, mas até lá se tem um... Eu acho que isso é um bom exemplo, por exemplo, a aposentadoria. O Brasil, eu conheço muitos países, mas o Brasil é o único país que eu conheço, ao menos, que as pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Um negócio que para o alemão é ilógico, isso não existe. Sim, o cara desaposenta, volta a trabalhar, mas daí não está aposentado. Né? Aqui é os dois ao mesmo tempo. E com idades muito, muito cedo. Eu, na Alemanha, se eu estivesse trabalhando lá, eu nasci em 68, eu teria que trabalhar até os 67 anos. Sem ter prejuízo. E em discussão de prorrogar isso. E no Brasil é obrigatório fazer isso. Aí automaticamente aí a gente tem que aceitar que as pessoas com 60, 65 anos têm condições plenas de contribuir, até porque nós vamos precisar disso aí. Né? Claro. Nada de ficar pescando na praia, vai ter que trabalhar. Até porque eles têm muito conhecimento para deixar para o jovem, né? E poder passar, né? Acho que isso é muito importante. O problema é conseguir essa sintonia, né? Mas
Eu acho que não dá para desvalorizar esse pessoal. Eles têm que estar dentro nesse ambiente também. Qual seria a melhor porta de entrada para a indústria do jovem aí que quer ingressar uma carreira, quer ter sucesso? Primeiro vamos entender o que é sucesso dentro de uma carreira na indústria. E aí depois eu quero que vocês me complementem como que entra pela porta da frente, vamos dizer assim, né? Para o jovem que está indo assistindo, enfim, para os empresários que daqui a pouco querem incentivar jovens. Eu acho que uma coisa assim, né? O jovem tem que querer aprender, sabe? E ele entender que ele vai ter que baixar a guarda dele de vez em quando também. E a empresa querer ensinar. A gente tem resultados muito positivos com relação a isso. Então, hoje em dia, eu vejo que assim, as empresas estão muito mais atrás de pessoas que queiram fazer atividade do que qualquer outra coisa. E até porque... eles têm a gente tem uma flexibilidade, né? O jovem entra muitas vezes numa área, mas ele vai conhecendo outras e ele vai se desenvolvendo e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? O pessoal acha que a empresa é indústria, é só industrial. Digo, olha, a indústria tem compras, tem vendas, tem marketing, tem contabilidade, tem RH, tem TI. É um órgão muito vivo, então ela tem muitas áreas. Por exemplo, assim, a gente tem muitos funcionários que fizeram formação técnica e estão na área de compras. E tem empresas que têm no RH pessoas que se formaram nas escolas técnicas aqui da região. Então, o pessoal fica com a mentalidade muitas vezes, é técnico, eu vou só na produção. Claro que a produção é extremamente importante e eu sou apaixonada pela produção porque é lá onde as coisas acontecem, né, efetivamente, mas também eles têm que enxergar que tem outros órgãos, outros setores que acontecem, né. Um pouco uma pessoa mais comunicativa, que consegue se relacionar melhor, uma área mais comercial, ele pode se encaixar ali também. Então, não precisa necessariamente ser na produção também, né? Eu acho que eles têm que poder mostrar isso um pouquinho melhor para eles. Eu acho que isso que a Sofia traz, ele é muito importante para o jovem, que é a possibilidade de continuar crescendo, né? Eu vou me permitir aqui trazer alguns exemplos do que a gente viveu, né? Nós tivemos um aluno da escola que se formou e fez um processo de seleção para um lugar que muita gente quer trabalhar, para auxiliar administrativo. Passou em primeiro lugar. Quando chegou na hora de assumir, era uma aluna, na verdade, ela disse, eu não vou assumir. E todo mundo disse, bom, mas tu competiu com no mínimo, mais umas 30 pessoas aqui. Ela disse, isto aqui, eu sei fazer muito mais do que isso aqui. Eu quero algo que me desafie mais. Então, este olhar de que é possível ir além é uma coisa que o jovem traz consigo. Por outro lado, a oportunidade de crescer dentro da empresa. Nós tivemos um outro aluno, a Escola SESI tem, ao final do 3º ano, os alunos devem apresentar projetos inovadores e tem uma banca, alguém da indústria, alguém da escola e alguém da universidade. E é comum que no final dessas bancas os alunos tenham convites já para saírem empregados. Uma determinada empresa convidou um menino para trabalhar com eles e o menino prontamente aceitou. Nessa mesma escola teve 2, uma menina e um menino. Esse menino aceitou e foi para a empresa. Na escola nós temos robótica, nós temos várias coisas. E todo mundo se encanta com a robótica. Esse menino fazia robótica, mas não era o chão dele. E ele foi para essa empresa. E um dia, fazia um mês que ele estava lá dentro, ele olhou, os funcionários estavam tentando arrumar uma máquina. E ele lembrou da aula de robótica e disse, olha, dá para fazer deste jeito. E ele foi lá e resolveu o problema, né? Ele volta na escola e fala para o diretor, né? Eu não sabia que eu ia aplicar isso. Eu sei um monte de coisa que eu não sei. Resumo da ópera. Deu 8 meses, esse aluno foi convidado a dirigir uma representação dessa empresa no Nordeste. Então,
ele começou a ser visto ali dentro como alguém que tinha condições de pensar e de fazer outras coisas. Isto traz o encantamento e a vontade de continuar investindo. O último exemplo é uma menina que ia entrar para a escola, precisava ser filho de trabalhador, né, para ter gratuito. Ela pede para o pai, que tinha recém feito um concurso, para não assumir o concurso, para continuar no antigo emprego, para ela poder começar na escola. O pai não assume o concurso, ela fica na escola e ela vai para uma empresa muito grande. Hoje ela está lá, ela começa como auxiliar, hoje ela está terminando engenharia de produção e está dentro da empresa num setor muito mais avançado, né? Então, são empresas que vão mostrando possibilidades para esses alunos e que vão enxergando o que eles vão fazendo. Então, este ambiente é um ambiente atraente, né? Que reconhece pequenas habilidades ou grandes habilidades, mas vai canalizando isso para que as pessoas possam crescer. Isso é o que a Sofia está dizendo, é o desafio do jovem, né? Não vou ficar aqui fazendo a mesma coisa toda a vida, né? O que eu sei está sendo visto. Eu ia te perguntar agora se a carreira na indústria é promissora, mas acho que ela já respondeu. Olha, nós fizemos a nossa política primeiro, abrir qualquer vaga internamente para que os próprios funcionários possam se candidatar para só depois abrir para o mercado. Então, porque é muito dinâmico, né? E a formação, com o tempo, vai estudando, depois faz curso técnico, faz engenharia, né? Dá para fazer carreira tranquilo. Eu fiz assim também, eu fiz o curso técnico, depois estudando, trabalhando na empresa, depois estudando, me formei, aí vieram outras oportunidades, né? Se tu for ver, a maioria dos gestores das empresas começaram muitas vezes como estagiários dentro dessas mesmas empresas e hoje são responsáveis pelos setores. Ou seja, não é aquela visão, vai para a fábrica, vai para a indústria, vai para o chão de fábrica. Não, tu fica ali se tu quer, mas tu tem oportunidades. Mas ele é atrativo hoje. É uma das áreas mais dinâmicas da indústria, é a produção, né? Ela tem um dinamismo muito grande. Aliás, o pessoal fala muito em plano de carreira. Qual é o meu plano de carreira? Eu sempre digo, o plano de carreira, cada um faz o seu, né? A empresa dá uma estrutura que dá oportunidade. Agora tem que investir um pouquinho, tem que estudar, né? E, olha, nós ainda estamos perto do Senai, do Setembro, né? Então tem muito aluno que está fazendo curso técnico lá, tem os aprendizes, né? Que é um universo grande, né? Então formação tem, as oportunidades tem. Mas, claro, os jovens também têm que ter um pouco de paciência. Se esforçar e ter um pouco de paciência. Isso talvez esteja faltando um pouquinho, porque é só muito para dar tempo até de o imediatismo, empresário né? enxergar a validade a validade daquele aluno. Porque, de fato, em qualquer empresa, eu acredito até no comércio, se a pessoa se destaca, não tem como o empresário botar fora, não tem como o empresário dizer não serve. Sim. Com certeza. Seria ingênuo. Talvez a questão do destaque seja um pouco idealizada pelos jovens no sentido que tem que fazer um grande feito. Né? Exato. Eu tenho que inventar a solução, né, que vai mudar toda a produção. Tem que ser o melhor. E o destaque não é isso, né? O destaque é aquele que vai se colocando para fazer as coisas acontecerem. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. E isso precisa se desmistificar, né? O cara que faz o que tem que fazer e consegue ampliar um pouco a sua visão, ele tem méritos para poder ter outras oportunidades. Ele não tem que ser o gênio da lâmpada, ele tem que ser o cara que vai lá e está disposto a contribuir. E isto precisa ser um conceito bastante ventilado, né? Eu sou muito grata pelo esse assunto, nossa, ele rende muito, a gente está começando a chegar no finalzinho do nosso programa, então eu vou pedir a questão para vocês de nós fazermos, não vou dizer uma defesa, mas mostrar que para quem está no setor aí, o que difere realmente trabalhar na indústria ou trabalhar no comércio ou trabalhar no varejo, em termos de benefícios, em termos de justamente buscar sua colocação no mercado, em termos de oportunidades, sim, em termos de desafios que nós falamos como todo o cenário, mas o que
é importante quem está nos assistindo registrar no sentido vem para cá, faça assim, vai dar certo? Que palavra de otimismo a gente pode dar, de conforto, enfim, para a gente tentar trazer mais perto da realidade o que é a indústria hoje para o mercado? Bom, eu vejo que assim, né, enxergar que a indústria é uma possibilidade, que ela é inovadora, ela tem muitos desafios, ela tem muitas oportunidades, que ela é muito importante para uma região, porque ela desenvolve e ela puxa, porque muitas empresas, elas têm, por exemplo, uma Gedore, ela tem muito uma cadeia de fornecedores. Isso tudo enriquece muito uma região. Então, ela vai desenvolver muito aquela região, né? Além dos benefícios, as empresas todas têm plano de saúde, tem uma relação imensa. Eu não vou dizer porque cada um tem a sua, né? Em geral, elas têm os salários. A gente ouviu uma época que os salários eram ruins. Gente, olhem com mais carinho e atenção. Não é tão ruim assim. A realidade mostra muito mais. E além disso, não só pensar na entrada, né? Mas as oportunidades, como eu comentei, muitos hoje diretores e gerentes das empresas aqui na região começaram como estagiários. E tiveram um pouco da paciência, né? Que a Sônia fala, também que fala. A indústria valoriza o interno, não fica pegando valoriza fora. muito o interno. Isso é importante sempre citar. muito importante, porque ele já vai vendo a cultura da empresa. A Cobé é muito diferente da Gedore. Deu pouco profissional que é excelente para ele, para mim não é. Então, por isso que é muito bom quando já está dentro da organização, já entende como as coisas acontecem, né? E consegue compreender isso, facilita muito o dia a dia. E ele vai facilmente crescer. Então, tem sim, e não só, como eu falei, outras áreas também que estão vinculadas, né? A gente tem muitas pessoas de área técnica em áreas diferentes dentro da empresa também, né? Por isso que eu digo, né? Eu sou a bandeira do ensino técnico, né? Porque a gente vê muito como esse ensino ele facilita a vida do profissional e abre oportunidades. É uma coisa impressionante. Então, por isso que eu sempre falo muito, né? A própria escola do SES não é técnico, mas é o caminho, né? A Escola Frederico Schmidt aqui, o CETEMP, né? A gente achou muito CETEMP, o Senai ali. A própria Escola Liberato, a gente tem aqui, vai ter o IFSUL também. Então, são escolas que têm uma bela formação e preparam muito bem o profissional, né? E a indústria, ela vai abrindo. O profissional, quando entra, ele tendo a curiosidade e a vontade, vai abrindo o caminho para ele. Só vai. Hoje temos muito mais oportunidades do que pessoas para assumir. Já fechou, essa frase já lacrou o programa. Sônia, fica à vontade, então, para dar o teu parecer. O conselho, né? Ou por que ir para a indústria, né? Primeiro, as pessoas confundem que as questões do mundo do trabalho são só dentro da indústria. Todos os trabalhos têm coisas boas e coisas não tão boas. Isso é da vida adulta, isso é do mundo do trabalho. Quem trabalha em qualquer lugar vai ter o dia que vai ser bom e que o dia não vai ser bom. Como é que a gente supera isso? Quando a gente está num lugar onde a gente admira o que esse lugar produz. E não existe, né, nenhum lugar onde tu poder produzir para o crescimento de uma comunidade, para inovar, para trazer novas soluções, melhor do que dentro de uma indústria. Quando nós falávamos aqui assim, o próprio celular. Olha que orgulho poder trabalhar num lugar onde produz algo que tem sido tão transformador na vida das pessoas. Olha a condição que eu tenho de ampliar os meus horizontes a partir de processos produtivos que podem me levar a muitos outros lugares. A indústria, ela é a produção, ela é apaixonante a produção, mas a indústria é uma comunidade que se articula para fazer algo de bom para muitas pessoas e alavancar a vida de muitas pessoas. Então, este olhar, ele precisa ser buscado em qualquer profissão. E muitas vezes as pessoas entendem que no espaço da indústria esse olhar, ele é negado. E não é.
Cada um, a Sofia falando aqui, o Volker falando aqui, qualquer um que fale da sua empresa vai falar do sentido de estar produzindo isso e o quanto que isso colabora para que todo mundo vá melhor. As pessoas podem ir melhor fora da empresa como agentes de comunidade, mas dentro da empresa como alguém que vai crescendo e vai ajudando essas pessoas que estão fora. Então, entendo que para um jovem que tem sonho, que tem ideia, que tem ideal, a empresa, a indústria é um espaço super rico para poder trabalhar e desenvolver essa criação e esse sentido de por que que eu tenho que ficar aqui? Eu estou aqui porque eu estou ajudando muita gente a crescer. Esse, para mim, é o sentido. Perfeito. O que salva para ti, Volker? O melhor lugar do mundo para trabalhar é uma empresa que faz ferramentas que ajudam as pessoas a resolver problemas. Alicate, chave de fenda, chave de boca, né? Não precisa ser iPhone, pode ser... Pode ser o básico. Mas eu acho que eu concordo com as duas. Eu acho que realmente a indústria Eu fiz minha carreira lá e eu faria de novo, porque é um lugar que você tem muitos desafios, né? Mas muitas oportunidades, os processos industriais, por natureza, eles são sempre evoluindo. Eu não consigo imaginar trabalhando numa loja de shopping. Mas, olha, eu não duraria uma semana, eu acho, né? Os processos numa indústria, elas estão sempre melhorando, sempre mudando. Se ficar parado, né, a concorrência come você. Então, você tem que estar sempre... Então, é o desafio contínuo. Então, é muito interessante, né? E a diversidade, que a Sofia já falou antes, que você vai desenvolvendo uma habilidade que trabalha na produção, daqui a pouco aparece uma vaga em compras, aparece uma vaga em outras áreas ali e vai indo, né? E isso é normal na indústria, né? Então, eu só me lembrei nesses comentários, nós tivemos uma turma dessa do Conectando Saberes, nós visitando, são jovens, né, para mostrar a indústria, para eles acharem interessante, né, ou menos imaginarem poder trabalhar lá, mesmo que os pais deles trabalhassem lá já. Uma coisa que chamou a atenção deles foi o refeitório. Quem não sabe, são jovens, né? Você tem que mostrar as coisas e vão se interessar por uma coisa, por outra coisa, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que fica. Eu acho que é um lugar interessante, a gente conhece profundamente, mas nós temos que mostrar justamente para os jovens, né? E para quem está aí, que dá para fazer a sua vida e crescer muito, né? E formar sua família e até se aposentar lá. Né? Perfeito. Maravilha. Conexão Sindmetal chegando ao fim desse segundo episódio com pessoas ilustres na mesa aqui, né? Com a vice-presidência, na figura da Sofia e do Volker aqui do Sindmetal. A Sônia, nossa gestora, né? Senai, então, Sesc. Prazer estar aqui debatendo esse tema que com certeza renderia muito mais, mas a gente tem essa limitação de tempo. De toda forma, as portas da casa estão abertas aqui na SMK Estúdio Digital, onde a gente grava. E eu quero já convidar você para compartilhar, curtir esse programa maravilhoso, deixar suas mensagens e com certeza participar dos próximos episódios, porque aqui a gente fala do mercado, a gente fala da indústria, a gente fala das tendências e a gente está conectados com você. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.